Então, boa noite a todos e todas. Hoje estamos aqui em mais um fórum do PPG Mate e hoje nós temos o convidado, o professor João Alberto da Silva. Ele vai nos contar um pouco sobre a constituição do educador matemático. E, como de praxe, no início do fórum, a gente apresenta quem é o nosso convidado. Então, perguntei para o professor João para ele mandar um breve resumo e ele mandou. Então, o professor João Alberto da Silva é pedagogo e psicólogo com pós-doutorado em Educação Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco. É o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, nacional, atuando no ensino, pesquisa, gestão e extensão na área da matemática, para crianças na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, na formação de professores que ensinam matemática, em especial no curso de pedagogia. Atualmente é professor da Universidade Federal do Rio Grande. Mas, de praxe também, a gente vai lá dar uma fuçada no Lattes desse pesquisador. Então, eu gostaria de acrescentar também mais algumas particularidades desse nosso ilustre convidado. Então, o professor João Alberto também coordena o projeto de extensão Programa de Alfabetização Matemática para a formação de professores de educação infantil e anos iniciais. É líder do grupo de estudos em educação matemática com ênfase nos anos iniciais de EMAI, com parcerias de FURG, UFPEL, Unipampa, IFSU e URGS. Atualmente, coordena projeto de pesquisa de abrangência internacional com o tema Early Algebra, sob financiamento do CNPq, que envolve pesquisadores de 6 diferentes estados brasileiros, associados com colaboradores do Canadá, Estados Unidos e Espanha. É consultor do INEP na Comissão de Assessoramento Didático-Pedagógico na área de matemática e suas tecnologias, da Diretoria de Avaliação da Educação Básica do INEP. Foi coordenadora adjunto da equipe de avaliação do Programa Nacional do Livro Didático para a Matemática nos anos iniciais e assessor pedagógico do PNLD no ensino médio. Consultor da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Foi coordenador geral do comitê, assessor da área de educação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, FAPERGS, por 5 anos. Na Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, foi coordenador adjunto e coordenador geral do GT1, sobre ensino de matemática na educação infantil e nos anos iniciais. É editor-chefe da revista Educação Matemática em Revista do Rio Grande do Sul. E é o nosso atual vice-presidente eleito da Diretoria Nacional Executiva da SBEM, com uma gestão que inicia agora e vai até 2028. Então, seja bem-vindo, professor João Alberto. É um prazer enorme estar aqui contigo e uma oportunidade bacana para os nossos estudantes e colegas te conhecer, né? Para a gente se sentir um pouquinho mais próximos também da tal da SBEM, né? Que nos representa e nos apoia. Então, deixo contigo a palavra. De praxe, a gente faz uma fala de mais ou menos 45 minutos e depois uns outros 45 minutos para discussão. Mas ficamos à vontade para conduzir da melhor forma isso, tá certo? Obrigado, professora Cristina, obrigado pelo convite. Eu gosto sempre de uma expressão, quando alguém vai fazer uma homenagem, a homenagem é contra quem, né? Quando leem esse currículo fica parecendo que eu sou muito velho, mas eu quero dizer que a minha quilometragem é porque eu trabalho muito, eu não sou tão velho assim, não. E parte da minha trajetória justifica o tema que eu vou falar hoje e na posição que eu me encontro. Eu não sou licenciado em matemática, como a professora Cristina muito bem leu no meu currículo, eu sou pedagogo e psicólogo, mas trabalho no campo da educação matemática. E isso é, para algumas pessoas menos desavisadas, uma coisa que causa certa estranheza ou, no mínimo, exótico, porque não se reconhece que esses profissionais, como o pedagogo e o psicólogo, possam estar no campo da matemática, né? Além disso, quando assumo essa posição de liderança na SBEM, nós passamos a notar que grande parte do campo da educação matemática, da formação de professores licenciados em matemática e licenciados em outras áreas, mas que ensinam matemática, como na educação do campo, na pedagogia, na educação especial, na educação quilombola,
nas licenciaturas em ciências exatas, né? Esse campo de formação, que seria próprio da educação matemática, é bastante controverso e disputado, tanto com entidades e associações da área da educação, quanto entidades e associações da área da matemática, que se ocupam a ocupar este espaço e fazer essas ações. Então, eu tenho me ocupado de tentar mapear e compreender o que é este perfil de um educador matemático. E a minha primeira pergunta é: o que vai nos definir como educador matemático? Hoje, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, aceita para contrato emergencial de professor de matemática habilitações em engenharia, em contabilidade e outras áreas que são conhecidas pelo conhecimento matemático. Isso fragiliza extremamente a nossa profissão, professor, porque dá a entender que o nosso conhecimento técnico-científico não é específico da nossa área e outras áreas seriam capazes de trabalhar e ensinar e educar matematicamente as pessoas, né? Então, é a partir deste questionamento do que é esse lugar do educador matemático e de que posição essa área da matemática se coloca, que eu vou organizar a minha fala. Mas os que me conhecem há mais tempo, e vejo queridas pessoas aqui, além da professora Kátia, vejo o professor Alvino, a professora Andréia Dalcin aqui, o professor Fernando lá do Goiás, que hoje estão aqui assistindo. E com essa satisfação, essas pessoas já sabem que quando eu vou contar uma história, eu preciso começar lá em Adão e Eva, para fazer toda a gênese de pensamento. A minha formação é em epistemologia genética, em epistemologia da gênese, então eu tenho que começar do começo. Dessa vez, eu não vou começar no Adão e Eva para não castigar muito vocês. Eu vou começar lá mais ou menos no ano 500, tá? Onde a gente vai chamar historicamente aquilo que é a Idade Antiga. Por quê que a gente vai precisar fazer esse passeio histórico? Porque a gente precisa pensar a partir dessa pergunta que está lá no topo do slide, que é: como estruturamos aquilo que conhecemos, né? Como aquilo que nós chamamos de conhecimento vai se organizando e se estruturando ao longo do tempo. Até a Idade Antiga, lá pelo ano 500, a história oral era passada de geração a geração através de crenças e convicções, e a gente não tinha sistematizações muito estruturadas nas noções de conhecimento. A cultura humana, né, se perpassava pela oralidade. A partir da invenção da escrita, do avanço do conhecimento religioso, a gente passa a ingressar nisso que a gente chama a Idade Média, e passa a ter ali uma outra estruturação da forma de conhecimento que está baseada dentro da religião. Então, tudo aquilo que se estruturava ou se queria dizer como compreensão da realidade, como compreensão dos fenômenos humanos, passavam por esse viés e por esse crivo religioso para se estruturar como conhecimento válido. Se não houvesse esse filtro da fé, aquele conhecimento válido era... aquele conhecimento não era considerado válido. A gente tem aí na história da matemática exemplos como, por exemplo, o Giordano Bruno, que é o que faz a comprovação matemática da teoria do Galileu, mostrando que a Terra não é o centro do universo, e por isso queimado na fogueira, por considerado heresia, mesmo que seus cálculos fossem extremamente corretos. Galileu foi um pouquinho... dizem alguns mais espertos, quando inquirido pela Inquisição naquele momento, disse: não, eu estava só brincando, não é bem assim. Então, a gente percebe que esse conhecimento religioso estava fazendo um filtro, a tal ponto que, por exemplo, os conhecimentos oriundos das mulheres eram tratados como bruxaria, eram tratados como coisas demoníacas e tinham o mesmo destino, que era a fogueira. Então, a gente sempre vai vendo essa luta de poder político e de poder sobre o que se conhece e o que não se conhece. Essas duas referências da Idade Antiga e da Idade Média, elas servem para dar contexto ao que
vai estruturar basicamente o que a gente entende hoje como conhecimento, que é a referência do conhecimento científico da Idade Moderna. Por vezes a gente tem essa ideia de que a ciência sempre existiu, que ela sempre esteve ali e que sempre ela foi o que dominou as formas do conhecer. Então é importante a gente saber que a gente tem menos aí, um pouco mais de 500 anos de domínio do conhecimento científico como conhecimento estruturante daquilo que conhecemos. E a gente tem um fator histórico aqui muito importante, que são as grandes navegações. Quando a gente circunda a Terra e não cai na borda dela, a gente descobre que precisa viajar ao longo do mundo para descobri-lo. E aí essas crenças do conhecimento religioso começam a ser abaladas e se estrutura uma outra forma de conhecer, que é o que a gente chama de conhecimento científico. Eu vou avançar um pouquinho aqui, vou dar um zoom nessa Idade Moderna, para que a gente possa olhar um pouquinho mais sobre esse advento do conhecimento científico. Lá por volta dos anos 1500, pós-navegações, a gente tem uma questão que surge em especial no continente europeu e na Itália, que é o chamado Renascimento. O renascimento cultural, o renascimento artístico, o renascimento científico. É onde esse conhecimento religioso perde força, e as artes e as culturas, e a cultura, sobretudo, trazem uma nova perspectiva para entender aquilo que é o conhecer. Mas isso tudo tem um ápice em 1637, com esse livro do Descartes, que é o Discurso sobre o Método. E ao estruturar esse discurso sobre o método, ele vai colocar alguns patamares, alguns parâmetros sobre aquilo que é realmente científico. Ele vai trazer como premissas de que a ciência é neutra, que a ciência é imparcial e que o conhecimento científico tem que poder ser reproduzido, ele tem que poder ser replicado. Então, ele vai estruturar que este método trabalha com a ideia dos problemas de pesquisa, porque se faz ciência nesta visão só sobre problemas, e estes problemas têm perguntas que precisam ser respondidas, e essas respostas vão se estruturar de duas formas, com teses, que são afirmações, ou hipoteses, que são teses fracas ou hipóteses, que são feitas aos inícios dos estudos, né? E aí são comprovadas ou não comprovadas com as pesquisas. O método ali se torna o centro da ciência, porque é ele que vai permitir que eu possa reproduzir, replicar e comprovar novamente aquilo que eu estou afirmando. Como tem esses princípios de neutralidade, esses princípios de imparcialidade, o método vai procurar uma linguagem que tire a subjetividade humana e coloque a objetividade como centralidade disso. Então, a linguagem, a comunicação com o uso da língua materna, ela é carregada de subjetividade. Então, ela não é entendida como adequada para expressar o conhecimento científico dentro desse paradigma que nós vamos chamar de cartesiano, que é o Descartes que escreve isso, é o mesmo Descartes do René Descartes do plano cartesiano. E aí o Descartes vai dizer que a linguagem própria para expressar a objetividade é a matemática. E ao sacralizar a matemática como linguagem objetiva, ele catapulta essa área de conhecimento, essa área de atuação praticamente como a base daquilo que a gente entende como ciência, daquilo que a gente entende como cientificamente válido. É cientificamente válido aquilo que pode ser matematicamente comprovado. E aí isso perdura ao longo de toda a Idade Moderna, né? A Idade Moderna vai criando um paradigma de estruturação das ciências com base na matemática. Até então, se a gente pensar, a ciência-chave que a gente tinha era a filosofia. Dentro do conhecimento religioso, dentro do conhecimento artístico, se a gente vê os grandes matemáticos anteriores a isso, eles eram tratados como filósofos, né? E a própria matemática se entendia como um ramo da filosofia.
Aqui a matemática dá um drible na filosofia e se coloca na centralidade do palco das áreas das ciências, como perpassando todos os campos científicos e vivendo disso. A partir dessa estruturação de ciência e método, a gente consegue compartimentar e criar vários ramos científicos, como a física, a química, a biologia, a psicologia, todas estruturadas com base em conhecimento matemático e nessa ideia de que aquilo que é cientificamente comprovado vai ser comprovado de modo objetivo pela linguagem matemática. Só que essa ideia que vai dar origem com muita força ao que a gente chama hoje do paradigma biomédico, que compreende o ser humano, a medicina e a saúde a partir do que se chama de medicina baseada em evidências, vai tratar que as nossas questões orgânicas, subjetivas e de cuidado do corpo e da mente como representadas por parâmetros matemáticos. Então, aí uma área do campo matemático que toma ainda mais força é a estatística. A estatística passa a ser a linguagem que vai subsidiar o método e vai trazer esses dados que são comprovados. E aí surge uma premissa dentro dessa preposição do paradigma cartesiano, que é uma frase bastante clássica de senso comum que diz: contra dados não há argumentos. Ou não sou eu que estou falando, são os dados que estão dizendo. Como se esses dados lá estivessem e não pudessem ser questionados. Por isso, dentro dessa ideia, a gente vai falar de problema de pesquisa e de coleta de dados. Tá? Porque tem uma premissa na coleta de dados que os dados estão lá e eu só vou coletá-los. Só que aí, se a gente pensar ainda dentro desse contexto histórico, eu já estou quase chegando nos anos 1900, daqui a pouco eu já chego nos 2000 e na atualidade. A gente passa ao longo da história da humanidade recente com o que a gente chama de 3 feridas narcísicas dentro da humanidade. A primeira delas é a do Galileu. O Galileu vai tirar a ideia de que nós somos o centro do universo, que o resto do universo gira ao redor da Terra. Então isso mexe muito no narcisismo humano. A segunda ferida narcísica acontece aí nesse início da Idade Moderna, que é a ideia do Darwin ao mostrar que não somos filhos de Deus, somos uma experiência evolutiva a partir de antepassados primatas que estão acontecendo. Então, nós deixamos de ser o centro do universo, deixamos de ser os filhos amados de Deus e passamos, então, a uma terceira ferida narcísica que acontece ali por volta do ano 1900, que surge com o Freud, no qual vai introduzir a ideia de que não somos senhores da própria casa, não somos senhores da lógica do nosso pensamento, não somos senhores das nossas emoções e dos nossos sentimentos, na verdade somos comandados por essa figura do inconsciente, por essas emoções e esses sentimentos. A partir, então, dessa ferida que a psicanálise traz dentro do narcisismo humano, a linguagem passa a ter outro modo e outro poder e rivalizar com a matemática como forma de expressão científica. Em especial, dentro disso que é na idade contemporânea, como eu já estou chegando mais recente, em 1968, a gente tem um movimento na França que é a chamada virada linguística, onde a gente passa a ter um conjunto de conhecimentos, um corpus de conhecimento, que vai defender que o conhecimento científico pode ser expresso pela linguagem. E que, então, nós vamos surgir aí, a partir de 1968, com os primeiros delineamentos dos que nós chamamos hoje de pesquisas qualitativas. Porque até então, com esse predomínio da matemática e da estatística, tudo o que a gente conhecia como pesquisa era aquilo que estava sacramentado como pesquisa quantitativa. As pesquisas quali eram impensáveis até esse momento. Então vejam que para os pesquisadores qualitativos o quanto é recente a validação dessa forma de pesquisa e dessa forma de atuação. Tão recente que até mesmo hoje
há alguns pesquisadores que estão ainda dentro de um paradigma cartesiano e entendem que pesquisas qualitativas não têm validade científica, que elas não são cientificamente comprovadas ou que elas não são baseadas em evidências, porque não possuem essa linguagem matemática e estatística como base. E aí a gente tem aí rivalidades e disputas epistemológicas que vão rivalizar sobre o que é o conhecimento científico. Em algumas áreas, por exemplo, como já citei, as áreas biomédicas, o conhecimento matemático ainda é rei, e as pesquisas, sobretudo no que a gente chama o campo da epidemiologia, da medicina baseada em evidências, é o paradigma que domina esse campo de conhecimento. Dentro das áreas sociais e humanas, as pesquisas qualitativas já avançaram muito. E é importante a gente pensar que dentro das ciências tecnológicas, a gente sempre pensa que tecnologicamente se evoluiu muito, né? A computação inventou o computador, os sistemas operacionais, a inteligência artificial, e a gente trata isso como tecnologia. Mas aí as ciências humanas não têm suas tecnologias? É claro que tem, só que as nossas tecnologias não são aparelhos materiais. As nossas tecnologias são os conceitos que nós criamos, porque esses conceitos nos permitem operar no mundo. Então, a partir de 1968, a gente tem a construção e a constituição de uma série de conceitos que vão nos permitir pensar dentro do campo das ciências humanas e sociais com linguagens e equipamentos próprios dessas áreas. Aí a gente aprende a fazer estudo de caso, etnografia, pesquisação, pesquisa participante, a gente aprende a análise de conteúdo, análise do discurso, diversos delineamentos de pesquisa e diversas técnicas de análise que vão constituir um outro ramo de conhecimento fora desse paradigma cartesiano biomédico, né? E aí, dentro dessa idade contemporânea, que hoje nós vivemos em 2025, as ciências humanas e sociais se avançaram muito dentro das suas tecnologias, mas ainda rivalizam e disputam com essa área. A educação matemática é um entrelugar entre esse campo da educação e esse tempo da matemática, por isso rivaliza e possui essa dupla identidade de ora está próxima das hard sciences, ou ciências exatas, e ora próxima das ciências humanas. Quando a gente pensa das ciências humanas, e esse paradigma linguístico, ele vai trabalhar com a ideia de que nem toda a pesquisa precisa resolver um problema. Por vezes, as pesquisas podem existir para compreender a realidade, para explicar a realidade, para explorar a realidade. Então, dentro desse paradigma, a gente não chama mais de problema de pesquisa, a gente chama da questão de pesquisa. A gente não trabalha mais com a coleta de dados porque a gente entende que é uma percepção ingênua acreditar que o dado está lá e ele é objetivo e que a matemática vai expressá-lo sem interferência humana. Nós vamos trabalhar com a ideia de produção de dados, porque a própria escolha da pergunta e das hipóteses que eu faço já são carregadas da subjetividade do olhar do pesquisador. Então, dentro desse paradigma, a gente vai entender que mesmo aquilo que é dito como ciências exatas, pode ser claramente entendido como ciências humanas, uma vez que é feita por humanos. Quando a gente pensa a matemática, ela não está dada, ela é construída pela humanidade. Na hora que é construída pela humanidade, está dentro do arcabouço das ciências humanas. Se a gente pensar, e agora eu já estou chegando nos anos 2000, que a gente tem tanta evolução tecnológica, que a gente tem tanta discussão sobre isto ou aquilo, dos avanços que tem, a gente tem alguns dilemas éticos aí, que são importantes de ser concebidos, mas os grandes dilemas, os grandes debates, eles estão todos nos campos das ciências sociais e humanas. Se a gente pensar hoje, nesse dia 11 de setembro, o nosso país é dominado hoje pelo debate político e na função se o sujeito foi preso ou não foi preso, se foi golpe ou não foi golpe, se deve ir para a papuda ou não, porque as ciências sociais e humanas e essas questões ligadas à subjetividade dominam hoje as questões que a gente vive e pensa.
Mas avançando um pouco mais, agora nós vamos pensar um pouquinho no campo da educação e da formação de professores. E aqui eu vou falar explicitamente sobre o contexto brasileiro, tá? Da linha vermelha para cima, nós temos o que é a formação do campo da educação. Da linha vermelha para baixo, a gente tem a formação no que é o campo da matemática. Então eu vou começar com a matemática, com as setinhas que estão para a linha de baixo. A matemática no Brasil começa a ser estruturada a partir de 1835. Por que 1835? Até 1818, nosso país era colônia portuguesa, vista como um puro lugar de extração de recursos naturais. Com a vinda da família real portuguesa fugida da Europa para cá, vindo para o Rio de Janeiro, precisa se construir ponte, precisa se construir rodovia, precisa se industrializar, precisa se avançar na estrutura da cidade do Rio de Janeiro para receber a capital do Império Português, e aí precisa ter uma formação de engenheiros. Para ter formação de engenheiros, precisa ter matemática. Então, a nossa origem da matemática está dentro da Academia Real Militar, em 1835, com o primeiro curso de matemática. Esse primeiro curso de matemática servia para instrumentalizar o campo da engenharia e a construção que precisava acontecer. O que isso implica hoje, em 2025? Por que eu estou falando isso de 1835? Porque a matemática vai nascer nesse país com crenças de uma profissão baseada no rigor técnico, no domínio matemático do conteúdo, como uma ciência de prestígio, como uma ciência de muita força dentro do meio científico. Diferentemente, o campo da educação jamais foi encarado com essa capacidade de rigor técnico dentro do domínio científico. Só na década de 30 do século passado, em 1930, a USP, a Universidade do Brasil, que é hoje a UFRJ, que era a Universidade da cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, né, criam os primeiros cursos de formação de professores. Então, a formação de professores em nível superior, ela é 100 anos posterior ao ensino, à formação matemática no Brasil, né? E ela é formada e estruturada com crenças de uma profissão feminina, baseada na vocação e na maternagem, baseadas com ideias de dons, de talentos, como uma capacidade própria de algumas pessoas para ensinar. Se eu penso a partir dessa perspectiva do dom, do talento, de capacidades próprias de ensinar, então significa que essa questão técnico-científica, ela é secundária frente a isso que seria uma capacidade própria do sujeito, um dom, uma coisa que já nasceu com ele. Se isso não tem uma capacidade técnico-científica que exija esforço e estudo, isso também é pouco valorizado socialmente. Então, a gente vai ter a matemática andando para um campo técnico de ciência, de rigor super reconhecido, e a educação como um campo artesanal, como ideia de dom, talento, e cujas as teorias, as formações são meramente secundárias. Se vocês verem lá na margem direita do meu slide, vocês vão ver que a gente chega aí num processo de formação que são chamados nos cursos 3+1. O que são os cursos 3+1? São aquelas modalidades de licenciatura que formavam os professores de matemática com 3 anos de ensino da matemática e 1 ano de disciplinas pedagógicas. Tá? E aí, sempre dentro dessa proposta, o entendimento que a constituição do professor de matemática se daria na matemática, nestes 3 anos de formação, e que aí ele faria uma complementação, que seriam essas disciplinas pedagógicas, muitas vezes consideradas de menor valia, menos importantes, para que ele possa ter a ideia de licenciatura. Até mesmo hoje, em 2025, alguns cursos no Brasil têm entrada comum para licenciatura em bacharelado em matemática, e aí os alunos que no primeiro ano têm as melhores notas em matemática são habilitados ao bacharelado e os demais vão para os cursos de licenciatura. Porque houve sempre
culturalmente essa posição hierárquica de que o matemático seria um profissional mais habilitado do que o licenciado em matemática, justamente por esta crença de domínio do conteúdo matemático como primazia sobre isso. Não é uma crença que não exista mais, ela ainda existe, por isso nós vamos ver ainda hoje, em 2025, cursos de formação continuada, cursos de mestrado voltado para professores de matemática que investem na aquisição e no aprofundamento exclusivo do conteúdo matemático como forma de constituição do professor que ensina matemática, que trabalha com matemática. Bom, aí a gente vai vendo que isso tudo é uma grande confusão e um campo de disputa, né, que vai acontecendo. Entretanto, atualmente, a gente já tem, desde a década de 90, estudos específicos sobre o que são os conhecimentos específicos dos professores. Conhecimentos que não são comuns aos matemáticos, que não são comuns aos outros licenciados. E é a partir dessa referência, desses conhecimentos que são específicos dos professores, que nós vamos tentar aqui fazer um ensaio de entender o que é um educador matemático. Se a gente parte da premissa que a matemática é o que nos diferencia como educadores matemáticos, nós vamos abrir concessão aí para que contadores, para que administradores, para que meteorologistas, que têm amplo e profundo conhecimento matemático, possam se sentir como educadores matemáticos. Porque eles têm tantos conhecimentos matemáticos quanto os licenciados em matemática. Então, parece que a resposta do domínio matemático exclusivo não é suficiente para determinar o que é um educador matemático. Por outro lado, talvez a resposta oposta a isso, de que são os conhecimentos pedagógicos que nos definem, por exemplo, sobre o que entender o que é currículo, saber fazer um plano de aula, conhecer teorias da aprendizagem, nos definiria como educadores matemáticos. Mas também é uma premissa pouco suficiente, porque nós temos outros profissionais que dominam esses conhecimentos pedagógicos e não são educadores matemáticos. Por exemplo, um licenciado em História ou Letras vai dominar todos esses conhecimentos pedagógicos. Um pedagogo vai dominar esses conhecimentos pedagógicos e nem por isso é um educador matemático. Mas em que lugar, então, que está aquilo que é a especificidade do educador matemático? Porque se nós não conseguirmos circunscrever o que é a nossa área de atuação, nós não temos uma área de atuação. Por isso é muito importante que a gente tenha uma forte representação político-institucional do que é essa área da educação matemática. Então, já convido a todos os presentes que estão aqui hoje, todos aqueles que vão assistir isso posteriormente nas gravações, que visitem o site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que se filiem à SBEM e que participem ativamente da comunidade de educadores matemáticos, porque hoje a gente já tem estudo, pesquisa e ação muito clara na educação matemática. Inclusive, tem um questionamento hoje muito importante. O Brasil, como nação, ela é uma nação top 5 no campo da matemática. Nós temos pesquisadores brasileiros que já receberam a medalha Fields, que é o prêmio máximo aí dentro do campo da matemática. No campo da educação matemática, os pesquisadores brasileiros são referências mundiais em eventos como o ICME, como o PME, que são eventos internacionais da área da matemática. Os brasileiros são prestigiadíssimos, né? Teorias feitas por brasileiros, como a etnomatemática, são referência para diversos países no seu trabalho. Entretanto, tanto a nossa capacidade de matemática quanto em educação matemática não se reflete no nosso desempenho na educação básica. Os nossos dados de formação, de avaliação externa em matemática são muito diferentes daqueles que se associam ao nosso desempenho matemático em educação matemática. Bom, agora eu quero entrar em conhecimentos que são específicos dos professores que ensinam matemática, que só nós podemos saber.
eu gostaria de fazer essa provocação, são 2 exemplos aqui do lado esquerdo e direito do slide, que tem erros. Tá? São 2 erros que tem aqui. E a minha pergunta é, o que houve aqui? O que vocês, como professores que ensinam matemática, evidenciariam aqui como erro? Né? Do lado, a gente tem uma equação de primeiro grau ou uma função afim, caso queiram ver disso, com uma incógnita desconhecida. Né? E do outro lado, a gente tem uma operação de adição aí com 2 numerais, com 2 algarismos, e com respostas erradas dentro disso. Aqui, um matemático é capaz de dizer que está errado, que a criança errou isso daqui, que o estudante errou dentro disso daqui. Mas o educador matemático, ele tem uma capacidade de, ou deveria ter uma capacidade de ver isso aqui para além do conhecimento matemático que está implicitado. Vamos analisar a primeira situação, que é a situação da esquerda ali, com uma equação de primeiro grau, né? O que a gente tem ali? Menos 2x mais 5 igual a 15, menos 2x igual a 15 menos 5, menos 2x igual a 10, x igual a 10 sobre 2, x igual a 5. O que isso está aqui implicitamente nos mostrando? Provavelmente essa criança foi instrumentalizada através de um algoritmo de que precisa se isolar a incógnita, que é o x, para descobrir o valor dela. Para fazer isso, eu preciso passar os números para o outro lado com um sinal invertido. Quando ela se depara com menos 2x igual a 10, ela passa o menos 2 para o outro lado com um sinal invertido, que é 2. E aí ela chega nessa resposta de mais 5. Essa capacidade de analisar o erro e de rastrear o pensamento da criança e obter um feedback sobre o que está acontecendo, isso é uma capacidade específica do educador matemático, que os matemáticos não têm e que os que detêm conhecimento pedagógico em outras áreas não têm. De acordo com o Schumann, a gente sempre vai falar dos conhecimentos dos professores de diferentes formas. São várias classificações que ele faz, e ele é o pioneiro dentro disso, mas nós já temos hoje dentro do campo da educação matemática pesquisadores como a Debra Ball, que vão fazer especificidades para a matemática. Mas a gente pode pensar de modo geral que tem um conhecimento do conteúdo, um conhecimento pedagógico e um conhecimento pedagógico do conteúdo. E a síntese da minha fala hoje vai estar sobre esse último nível de conhecimento, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo. É entender pedagogicamente os processos matemáticos. Tá? A começar com esse exemplo da esquerda, eu diria fortemente que essa criança pouco aprendeu de matemática. O que ela aprende aqui é um conjunto de procedimentos e de ações, que a gente comumente chama de algoritmo, que ela realiza para chegar a um determinado resultado. Muitas vezes ela não sequer entende que a resposta do X pode substituir o valor da incógnita e manter o equilíbrio da igualdade que está ali. Porque isso seria pensar matematicamente sobre a ação. Muitas vezes a gente ensina pouca matemática e ensina muito procedimento e ação com base em memorização, sem fomentar, sem potencializar a criatividade e conhecimento matemático. Quando a gente pega a segunda situação, que é uma situação muito trivial para crianças lá na fase de 6 ou 7 anos, muitas delas vão dizer assim, 8 mais 7 dá 15, 1 mais 1 dá 2 e está correto. E ela tem dificuldade de perceber o que é o seu erro. Esses 2 números, 18 e 17, eles são muito queridos para mim, porque eu tenho 2 filhas, de 14 e 11 anos, e quando a mais jovem estava com 7 anos no segundo ano, ela realizou essa exata conta, com essa exata resposta, e ela veio me mostrar e dizer assim, pai, eu estou angustiada, porque está tudo certo, eu não estou errando nada, mas está errada a minha resposta. E aí eu perguntei, por que tu acha que está errado? Não pode dar 215. Não, eu não sei quanto tem que dar, mas 215 não é. E aí, a partir daquilo ali, nós fomos pensando, por que não podia ser 215? E ela dizia, pensa, se fosse 20 e 20 dava 40, e é menos que 20 e 20. Como é que vai dar mais que 40? Isso é um raciocínio matemático.
Isso é um raciocínio com um pensamento, com uma série de processos cognitivos que vão fazer com que ela erra o algoritmo aqui, mas está pensando matematicamente, o que me deixa profundamente tocado e feliz e me faz sempre trazer esse exemplo como referência, porque me mobiliza emocionalmente. Mas a maioria das nossas crianças, mesmo as que respondem que ali está 35, vão responder que isso está correto sem pensar matematicamente sobre a ação. Com algumas crenças, por exemplo, de que a magnitude do número importaria, os professores ensinam que 8 mais 7 dá 5 e vai 1, e 1 mais 1 mais 1 dá 3. E por que e 3 mais 5 dá 35? Isso é um pensamento matemático muito simplório, para não dizer incoerente. E por que os professores não dizem 10 mais 10 mais 10? Porque se tem a ideia de que a magnitude do número, que o tamanho dele seria um problema de aprendizagem, que é uma crença muito equivocada. Tanto que somar 18 mais 17 é uma operação matemática mais difícil do que somar 2.000 mais 2.000, que dá 4.000. É muito mais fácil somar 2.000 mais 2.000, que são números muito maiores do que 18 mais 17. Então, ter esse tipo de conhecimento científico que a área da educação matemática promove hoje, de que trabalhar matematicamente com números redondos favorece muito mais o pensamento do que com números quebrados, e que a magnitude do número não importa, isso é conhecimento específico do educador matemático e que circunscreve a nossa área. Infelizmente, isso ainda não é um conhecimento de senso comum, porque nós vamos ver os professores, principalmente dos anos iniciais, ensinando de 1 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, como se aprender os números fosse uma tarefa cumulativa que fosse aumentando a capacidade conforme se aumenta a magnitude do número. Isso é uma crença muito equivocada, que o conhecimento científico hoje já mostra que não procede assim. Entretanto, esses professores estão muito mais baseados nas suas experiências particulares com alunos, na sua vocação, na sua ideia de dom ou talento, do que na base do conhecimento científico. Quando a gente investiga na formação de professores, quais são as fontes de inspiração para o planejamento de uma aula de matemática, hoje em dia a maioria deles responde que é o Google, o blog, a professora colega que trabalha já nessa turma, ou a referência de que ele tinha quando foi estudante para aprender isso. Como se nós não fôssemos uma profissão técnica que tivesse conhecimento técnico sobre isso. Eu vou avançar um pouquinho por causa do meu tempo, né? Eu quero mostrar aqui duas situações, problemas bastante simples, né? Uma delas é: João tem 3 laranjas, ganhou mais 2 laranjas, quantas laranjas ele tem? A segunda é: João tem 3 carrinhos, ganhou os 2 bonecos, quantos brinquedos ele tem? É tudo 3 mais 2 igual a 5? Do ponto de vista matemático, sim, estes problemas são idênticos e não teriam qualquer variação de grau de dificuldade. Entretanto, hoje a gente já tem pesquisa e estudo dentro do campo da matemática dizendo que o índice de acerto do primeiro problema é extremamente superior ao índice de acerto do segundo problema. Por que isso acontece? E a gente já tem investigação no campo para mostrar isso. Quando eu falo de laranja, mais laranja, e pergunto quantas laranjas eu tenho uma intersecção de A com união com B para formar essa mesma classe. É laranja mais laranja igual ao conjunto de laranjas. Quando eu tenho o segundo problema, ainda que as quantidades sejam idênticas, eu tenho aqui outra representação de classificação dentro dos conjuntos. Então, eu tenho carrinho mais boneca que dá brinquedo. E essa estrutura de classe, essa inclusão hierárquica, define muitíssimo o grau de dificuldade do problema. Nenhum matemático, nenhum estatístico, nenhum engenheiro, nenhum contador sabe isso. Isso é um conhecimento pedagógico do conteúdo que é específico do educador matemático. O que nós precisamos nos questionar é por que não estamos ensinando isso aos educadores matemáticos e estamos nos forçando exclusivamente no conhecimento matemático. E veja, eu não estou fazendo nenhuma militância aqui sobre um menosprezo ao conhecimento matemático. Ele é fundamental para o ensino da matemática, mas ele não é suficiente porque há uma especificidade da nossa área.
Vou avançar um pouquinho mais. Aqui a gente tem uma resolução de duas frações, 1/2 mais 1/3, igual a 5/6, né? As crianças normalmente são ensinadas a calcular o IMMC, que é 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, obtém as respostas. Pergunta para elas o que é 5/6. Pergunta para elas se 5/6 é mais ou menos do que a metade de um objeto. Não tem, porque o que está sendo ensinado aqui não é matemática, é um procedimento de resolução, não tem pensamento matemático. E por vezes se encara que isso é matemática. As crianças vão dizer que isso não tem sentido, que isso não tem graça, que isso não tem interesse, porque elas não se sentem estimuladas, não se sentem motivadas a fazer isso, já que muitas vezes a gente não está ensinando matemática. Tem, inclusive, uma interpretação equivocada disso de entender. Então, vamos transformar isso numa questão lúdica. Então, vamos desenhar uma borboletinha entre as frações, e aí a gente aprende que a gente multiplica os dois de baixo para achar o denominador da fração, e a gente multiplica o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda e o numerador da primeira pelo denominador da segunda e soma o resultado para saber as funções. E aí esse esquema da borboletinha seria um jeito de tornar lúdica a aprendizagem. Não, isso é um tapeamento e não tem nada de lúdico dentro dessa ação. Assim como a gente vê a introdução de musiquinhas de memorização como ditas formas didáticas de favorecer a matemática e que não estão em nada trabalhando a matemática. A gente vê também no ensino de frações muito uso de alimentos, como a pizza e o bolo, como ditos fatores motivacionais para aprender matemática. Isso não motiva ninguém a aprender matemática, isso motiva a gostar de comer bolo e pizza. Dentro disso, nós precisamos motivar a matemática pelo conhecimento matemático e pelo desafio que ele nos representa, né? Além disso, a gente precisa entender, e hoje a gente já tem pesquisa dentro disso, mostrando que uma fração pode ter diferentes significados. Ela pode ser uma parte do todo, ela pode ser uma divisão, ela pode ser uma probabilidade, ela pode ser uma relação entre duas quantidades, ela pode ser uma medida. Essas diferentes situações do conceito de fração são importantes de ser entendidas, porque elas vão influenciar muitíssimo o pensamento das crianças. Eu posso ter uma relação parte todo num problema assim, eu tenho um bolo dividido em 5 pedaços, comi 3 desses pedaços, de partes iguais, né? Qual a fração que representa aquilo que eu comi? Que são 3 quilos. Mas pode ter uma situação da seguinte forma, eu tenho um saquinho com 3 bolinhas amarelas e 2 bolinhas azuis. Qual é a fração que expressa a probabilidade de eu tirar uma bolinha amarela? É os mesmos 3 quintos, mas a situação é completamente diferente. O que a gente percebe, por exemplo, em avaliações já de anos finais? Os professores ensinam problemas com muitas relações parte todo e sem as outras relações que são ali. Aí usam questões a partir de bancos de editoras, de livros didáticos ou de sistemas de avaliação externa que vão exigir esses outros significados da fração e não vão entender por que os seus alunos erram. Então, vejam, o que eu quero mostrar isso? Que existe um trabalho, que eu quero ensinar vocês a ensinar a fração? Não, eu quero mostrar que hoje o campo da educação matemática tem conhecimento científico, técnico, próprio para subsidiar o ensino e que ele é muitíssimo pouco usado ainda lá nas tarefas de ensino. É ínfimo o número de professores que, ao pensar em ensinar fração, vão pensar assim, preciso ler um artigo, preciso ver uma pesquisa para saber como ensinar isso. Não, ele vai ver um plano de aula da nova escola, uma atividade, ou ele vai ver um anúncio no Instagram, compre os seus planos de aula R$19,90 com base nas habilidades da BNCC. Então, é muito importante que a gente tenha essa
compreensão de que a gente tem esse campo específico da educação matemática que não corresponde ao campo da educação e que não corresponde ao campo exclusivo da matemática, porque existe um conhecimento específico do professor que ensina matemática, e é esse tipo de conhecimento que constitui o educador matemático. Não é necessariamente a formação na licenciatura em matemática, no bacharelado em matemática, ou na licenciatura em pedagogia. O educador matemático é aquele que domina os conhecimentos específicos para ensinar matemática. Estes conhecimentos pedagógicos dos conteúdos, para além do conhecimento pedagógico, educacional e do conhecimento matemático. Esse perfil também é uma forma de que a gente se alicerce com um perfil profissional que nos pode sustentar para ter uma representação social como uma profissão técnica que merece reconhecimento, melhores salários, melhores atuação, porque aí deixaremos de ser vistos daquele que tem o dom, o talento, ou que gostam de matemática, para sermos vistos como profissionais técnicos científicos que se habilitam para uma profissão, assim como engenheiro, como contador ou como qualquer outro profissional. Penso que era isso, que podemos fomentar a discussão, e é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigada, professor João. Interessante essa reflexão lá do Adão e Eva, né, para chegar onde estamos. E o nosso programa de pós-graduação, né, ainda voltado para professores formados em licenciatura em matemática. No atual regimento, a gente já tem uma brecha para que outros profissionais, né, possam também cursar o nosso programa. Então, a gente está se sentindo um pouquinho mais perto dessa aproximação, né, de que não só o licenciado em matemática vai conseguir fazer uma pós-graduação na nossa área. Mas eu vou deixar um espaço aqui para vocês colocarem perguntas, tá, gente? Comentários. O Fábio Luiz diz: eu lembro que aprendi no 6º ano brinquedo das meninas X e brinquedo dos meninos números. Separa os brinquedos de um lado das meninas, do outro dos meninos. Imagina. Então, Fábio, aí a gente tem um atravessamento de uma outra questão, que é o gênero, né? E essas questões de gênero vão explicitar, de certa forma, o amadorismo dos nossos professores ao não conseguir considerar diferentes fatores. Na minha experiência aqui com formação de professores, a gente tem trabalhado muito com a elaboração de tarefas e pedindo aos professores que elaborem tarefas durante o processo formativo para que a gente possa analisar em grupo a qualidade da tarefa que ele oferece para o aluno. E uma das maiores dificuldades que o professor tem é quando a gente pede assim, como é que, na nossa experiência, a gente pede que o professor aplique essa tarefa lá. E aí ele volta da sala de aula e diz assim, erraram tudo, ninguém conseguiu fazer isso daqui. E aí a gente pergunta, como é que tu pode fazer para ficar mais fácil? Ou quando ele chega e diz, acertaram tudo, foi muito fácil. Como é que tu faz para ficar mais difícil? O professor tem dificuldade de identificar quais que são as variáveis didáticas que ele pode mexer numa tarefa para mexer no grau de dificuldade dela. Porque a gente vê que quando ele concebeu a tarefa, ele observou princípios assim do tipo, se é atrativo para os alunos, se é esteticamente interessante, se vai atrair eles, se aborda o conteúdo, mas ele não pensou didaticamente sobre a elaboração das tarefas. E ao não pensar didaticamente sobre a elaboração das tarefas, passam todos esses tipos de coisas, como, por exemplo, questões de gênero, de modos muito mal colocados. Acho que teve uma outra pessoa que falou aqui que quem inventou esse negócio da borboleta rateou demais, né? Para os que estão assistindo que não são gaúchos, rateou significa, é uma expressão do nosso estado, porque eu sei que tem um monte de gente que não é do Rio Grande do Sul, que significa que a pessoa cometeu um erro, fez um equívoco, né? E essa pessoa que rateou fazendo o problema da borboleta, ela jamais tinha uma má intenção. Nenhum professor inventa uma técnica, uma regra para vou enganar os alunos, não vou ensinar matemática para eles, vou dar uma regrinha. Não, ele acha que ele está facilitando ao fazer isso. E por que ele acha que ele está facilitando? Porque ele tem uma noção de conhecimento
muito primitiva ou não tem uma. E ao não ter uma, o conhecimento que se expressa é de senso comum. Ele é não estruturado para uma área que poderia ser estruturada, né? Temos mãozinhas levantadas, vou seguir a ordem. O Pablo Henrique Tolfo, fica à vontade. O Pablo é nosso estudante de doutorado da primeira turma, fica à vontade. Pablo, tu tá com o microfone fechado. Eu queria comentar, primeiro parabenizar o Prof. João pela fala. E quando eu uso a ideia Hatio, é que eles ficam tão pegos no algoritmo que eles não percebem o conceito de matemática. Isso que foi o que tu falou, eles não vê as matemáticas que tem ali. Como pode dizer, eles não sabem nem dizer se o resultado está certo ou não, eles seguem só um processo mecânico que chega numa resposta. Então eles não conseguem raciocinar logicamente ou intuitivamente o que aquilo que eles chegaram, concluíram ao final de uma questão quer dizer. Tu tens muita razão ao dizer isso. Eu posso lembrar a respeito da minha tese de doutorado, tá? Na minha tese de doutorado, eu investiguei com licenciados em matemática, alunos de curso de graduação, uma situação que era assim, ó. Eu dava primeiro um exercício que era um retângulo de 6 por 4, tá? E perguntava se a pessoa poderia calcular a área. 100% dos participantes do estudo eram capazes de dizer que eram 24 unidades quadradas a área daquele retângulo. Ninguém tinha dificuldade de fazer base vezes altura para chegar nessa função. Mas quando vinha um problema do tipo, olha, eu tenho uma sala na minha casa que tem 6 por 4, quanto que eu preciso comprar de carpete para cobrir essa função? Era um problema. Ninguém sabia quantos. Muitos calculavam o perímetro das figuras, uns não sabiam, faziam outras hipóteses. Porque todo mundo sabia calcular a área, mas não entendia que a ideia de área era uma ideia de superfície da figura que se aplicaria para um cálculo da superfície de uma sala dentro disso. O que a gente via ali? O sujeito vai aprendendo o processo e reproduz o processo sem agregar conceito e compreensão sobre ele. O que ele aprendeu sobre matemática ali? Ele aprendeu a dar o resultado, a ter execução. E aí, Pablo, a gente pode fazer uma associação lá com as crianças pequenas, né? A gente apresentou num estudo para elas várias opções, assim, vários cartões que tinham cálculos e perguntava para elas se aquilo estava certo ou errado. E aí um era assim, 3 mais 2 é igual a 5, e elas todas respondiam, é verdadeiro. 3 mais 2 é igual a 4 mais 1, a maioria delas dizia, tá errado. Porque a resposta de uma conta não pode ser uma conta. Porque elas não entendem o sinal de igual como uma igualdade, uma noção, uma notação matemática de equilíbrio. Elas entendem o sinal de igual como um ponto de interrogação. E a resposta de uma conta tem que ser um único numeral, não pode ser 2. Então, elas não entendem isso. O que elas aprenderam sobre a noção de igualdade? Nada, elas aprenderam que aquilo é uma pergunta que tem ali, entende? Então, a gente vai ensinando, sem base em conhecimento científico, técnicas, memorizações, algoritmos, sem trabalhar matematicamente os conteúdos. Claro, e nisso vem a ideia do professor ele conseguir entender o contexto ou o raciocínio que o aluno está tendo, porque a gente nunca sabe da onde esse aluno vem, com quem ele teve aula antes, o que ele foi ensinado. E quando usa o termo ratio, é que tu ensinar algo depois que alguém já constituiu uma ideia, é muito difícil tu mudar aquele raciocínio ou trabalhar de forma diferente. Eu, pelo menos, acho difícil esse processo quando a pessoa já tem um equívoco, assim, ou algo pré-estabelecido para ela como verdade, embora não haja uma verdade absoluta. Perfeito. Fazendo gancho aí, né, João? E aí eu pergunto também, né, se essa ideia de que no sinal de igual se busca sempre uma resposta e não se trabalha essa noção de igualdade, de equivalência, onde é que está o berço disso, né? Onde é que está a criança? Lá a prof, lá dos anos iniciais, né? Hoje, sim, na tua pesquisa aí do Early Algebra, provavelmente vocês estão evidenciando também isso, né? Sim, mas, professora, isso começa lá nos anos iniciais, mas se perpetua nos anos finais em ensino médio. Muitas vezes, eu vou pegar na questão do ensino universitário, tá?
Muitas vezes, na disciplina de cálculo 1, os professores de matemática justificam que o grande problema dos alunos é a falta de conhecimentos do ensino médio. Bom, então é tarefa desse professor universitário trabalhar esses conteúdos do ensino médio que são necessários para isso. Tanto que muitas universidades introduzem uma disciplina de pré-cálculo, porque entendem que, então, dentro do âmbito da universidade, a matemática será bem dada, diferente da escola, e aí tudo se resolverá. E a gente tem visto pelos estudos estatísticos que essa introdução de uma disciplina de pré-cálculo não tem melhorado o desempenho em cálculo 1. Por quê? Porque o professor que dá pré-cálculo, ele domina o conteúdo matemático ainda mais. Entretanto, falta esse conhecimento específico da educação matemática, para que ele possa trabalhar o raciocínio matemático, o conhecimento matemático específico dentro disso. Porque se ele der a disciplina de pré-cálculo, trabalhando as bases de ensino médio, ensino fundamental de modo reprodutivo, vai ser só extensão de reprodução. Próxima mãozinha levantada, Rafael Menger da Luz. Boa noite, professor. Me escutam? Boa noite. Primeiramente, agradecer pela conversa. Muito legal mesmo ver sobre essa parte do conhecimento específico do professor. Queria fazer uma pergunta sobre um ponto específico que passou. Eu estou no salão de mestrado, entreguei o projeto agora, pesquisando sobre formulação e seleção de problemas matemáticos, né? E eu já tinha passado um pouquinho pelos seus trabalhos durante ali as leituras, né, sobre a parte específica de formação de professores, um artigo específico lá, o ensino, a aprendizagem e a formação, acho que era o nome, o que nos constitui um professor que ensina matemática, né? E eu vi que tu citou algumas pesquisas trabalhos de onde vem o planejamento que é feito especificamente em sala de aula. E daí já que estou aproveitando, já estou aqui, poderia fazer algumas indicações de leituras que tu acha interessantes sobre esse tópico? Uhum. Desde o movimento que a gente começou em 2014, da construção da Base Nacional Comum Curricular, nós começamos a investigar e prever o quanto essa política pública interferia no planejamento dos professores, tá? E nós começamos isso a partir do livro didático. Por quê? Tu é um jovenzinho, Rafael, mas eu que sou um pouco mais velho, vou te contar uma história que existia nos anos 90. Nos anos 90, antes de 1997, nós ouvíamos muitas críticas aos professores porque eles seguiam estritamente o livro didático. O professor começava a usar, no primeiro dia de aula, a página 1 do livro didático, e no último dia de aula, a meta era chegar no último dia do livro didático. Ele seguia o livro didático. A partir de 1997, isso mudou. Tanto que começou a ser veiculada nas mídias matérias de livros didáticos que foram encontrados em bibliotecas sem nunca terem sido usados, livros didáticos que foram descartados sem uso. Porque o professor parou de usar o livro didático, tá? Ou hoje ele usa naquilo que nós denominamos no nosso grupo o livro didático como cardápio. Ele olha e diz, isso aqui eu gosto, eu vou usar. Não gostei, vou adiante, esse eu vou, esse não. É o uso do cardápio, como se a gente pudesse escolher o que quer trabalhar ou não. Por que essa questão do livro didático é importante? Até 1997, os livros didáticos eram feitos e elaborados pelas editoras. Então, eles faziam livros didáticos que se adaptavam ao que era o imaginário de currículo do professor. A partir de 1997, com os PCNs, se introduz o Programa Nacional do Livro Didático. Esse programa tinha uma exigência de que, para que um livro didático chegasse no Brasil, ele teria que ser necessariamente um reflexo dos parâmetros curriculares nacionais, que era a referência de currículo oficial da época. Então, os livros tiveram que se adaptar a isso. Como eles se adaptaram a isso, os professores não quiseram se adaptar, porque isso veio de cima para baixo. Então, eles passaram a usar algumas coisas e não usar outras. O mesmo acontece hoje com a Base Nacional Comum Curricular. A base tem um currículo que eu te diria que, se os nossos alunos soubessem aquilo, seria excelente, ela não é ruim. Mas ela não foi construída e fomentada a partir dos professores, ela veio de cima para baixo. E o que os professores fazem? Como resistência à política curricular, eles só simplesmente não fazem. E quando eles pensam os seus planejamentos, eles vão muito mais. Nós temos um artigo que eu te recomendo, que é Currículo, Campo de
tensão e controvérsias, que a gente mostra que os professores, ao invés de olhar o currículo oficial, eles vão olhar o que eles entenderam, o que eles acham que os alunos devem ver, o que o colega da outra sala fez, o que ele aprendeu como aluno. E mesmo que o currículo oficial mude, ele não muda o seu currículo. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul, grande parte dos municípios, exige que os professores preencham planilhas e planilhas de que deram aulas vinculadas às habilidades da BNCC. Os professores só fazem tic, 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 tic. E não associam o ensino àquela ação curricular. Então, a gente tem visto que mudanças de política curricular de cima para baixo têm sido muito pouco efetivas na transformação efetiva do currículo praticado. Eu sugiro ler também Sacristã, com os diferentes níveis de currículo, né? O currículo oficial, o currículo apresentado, o currículo praticado. O currículo praticado, que sofre uma tradução do currículo oficial, é muito diferente daquele que é recomendado. Muito obrigado pelas indicações, já viu o que foi mandado aqui no chat. Sobre essa questão, eu li um pouquinho no último semestre da faculdade, fiz uma cadeira sobre currículo com a professora Elizabeth Búrico, a gente foi um dos referenciais que a gente estudou lá. Muito obrigado pelas indicações. E uma última coisa antes de eu sair aqui, que é uma história que entra nessa história da borboletinha que a gente estava discutindo antes, e é de uma colega que está aqui presente, mas eu sei que ela não vai abrir o microfone para contar. Durante alguns atendimentos de matemática, durante acho que quase 1 mês e meio, ela lutou muito para desenvolver a soma de frações como estudante do sexto ano, que tinha uma grande dificuldade. Acontece que uma bela segunda-feira ela chega sabendo somar frações pelo método da borboleta, porque ela tinha visto na internet esse método. O único problema é que ela não conseguia resolver os problemas matemáticos conforme eles iam surgindo, né? Então, fica aqui a reflexão. Vou dar continuidade aqui nas falas. A professora Andréia. Boa noite, João, parabéns, muito bom, sempre bom te ouvir, né? Sempre aprendo com você. E eu tinha pensado uma questão muito parecida, a questão do planejamento, mas aí tu começou a falar do livro didático e nós vamos ter que sentar e tomar alguns cafés para discutir esse negócio do livro didático, porque é um enrosco, João, é um enrosco, não é tão simples. Há 25 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, não vou dizer minha idade, 25 anos, tá bom? Lá na época dos paradidáticos, eu era arduamente assim, resistente e criticava muito o uso do livro didático. Passados 25 anos e vendo a situação que estamos hoje, eu estou defendendo o uso do livro didático, porque perto dessas apostilas que a gente tem visto, esses materiais produzidos de qualquer jeito, para atingir meta, para preparar, para resolver prova, é melhor o livro didático, porque os livros didáticos, a qualidade deles melhorou muito nos últimos anos, né? E o pessoal não tem usado, por quê? Aí a questão, porque um dos conhecimentos específicos do professor tem sido abandonado, que é o planejamento. Algo que é próprio da docência, que o formado em matemática, o engenheiro, como tu falou, que está dando aula, o químico, eles não sabem, não foram formados, não foram preparados, eles não têm noção do que é essa questão do planejamento. E as políticas públicas têm pecado muito nisso, porque nesse processo todo de desconstrução da carreira que a gente tem visto, as horas de planejamento, muitas vezes entendidas como o dia da folga, são cada vez menores. Então, esse conhecimento específico do planejamento, eu queria que tu falasse um pouco, que tu pensa sobre isso que eu estou te falando, sabe? Porque é um nó. E aí, livro didático, planejamento, dá uma pincelada para nós, depois a gente conversa no café mais. Como sou pedagogo, consigo responder uma questão assim, muito especificamente. O campo básico de compreensão da didática é um tripé, que é planejamento, prática, avaliação. Esse tripé está capenga, porque não tem nem planejamento nem avaliação. Com a compreensão das promoções automáticas, das ideias de que o aluno não roda, ninguém mais avalia. E essa avaliação, quando existe, ela é estado terminal, é para dizer que passou ou não passou, ela não serve para refazer o planejamento e o trabalho pedagógico em relação a isso. E eu gosto muito da sua fala de dizer
que se o professor seguisse o livro didático, ele teria um ensino de razoável qualidade dentro disso, talvez muito melhor do que se faz. E quero colocar um ponto de polêmica. Na minha cidade aqui se tem uma discussão muito grande, porque nós temos uma escola cívico-militar aqui. E dentro da universidade nós temos uma crítica bastante grande a esse regime e essa forma de estruturação escolar. Entretanto, a prefeitura nos questiona aqui por que essa escola cívico-militar consegue ter desempenhos melhores nas avaliações externas do que as escolas públicas que não são cívico-militares, porque isso incentivaria as comunidades a quererem mais escolas cívico-militares. E o que existe na escola cívico-militar? A proposta pedagógica é muito ruim, ela é muito problemática. Entretanto, há uma proposta pedagógica. Há uma estruturação. E o que a gente tem visto na escola pública não são propostas pedagógicas ruins, é que a desestrutura, a falta de incentivo, a falta de recursos é tão grande que não se consegue planejar um projeto de escola, um projeto de formação. E eu não estou falando sobre ensinar fração ou expressão numérica, é entender um projeto de educação que um professor imagine, eu quero um aluno formado dessa maneira, com essa habilidade, com esse perfil, com essa ação. Como a BNCC, por exemplo, ele é um documento de forte classificação, de fraco enquadramento. O que significa? Ela te diz fortemente o que ensinar, mas ela não te diz como. Ela te diz que o aluno do segundo ano tem que saber todas as habilidades do primeiro ano. E se ele não sabe, o que faz? E o que eu faço com o aluno incluso? E o que eu faço de avaliação? Isso nada ela diz, porque aí ela responsabiliza o professor ao tomar essa ação. E quando há o fracasso escolar, a BNCC é um instrumento para dizer, olha, estava lá o professor que não ensinou, então a culpa são dos professores. Entretanto, esses professores não fazem porque não recebem para isso, porque não tem estrutura para isso, porque não tem função para isso, porque não tem espaço para isso. Por exemplo, no campo da matemática, há várias habilidades descrevendo o uso de tecnologias dentro da BNCC. E cadê os computadores, o acesso à internet, a luz elétrica na escola para fazer esse tipo de ação? Então, há uma intenção ali da política pública de responsabilização da escola pública. Mas quando a gente encontra uma proposta, qualquer que seja, ela sem dúvida já dá efeitos. Por isso eu acredito que se o professor seguisse o livro didático como Bíblia, a gente já teria um avanço. Vou passar para os outros, não eu falo demais, você sabe. Sim. Também tem um compromisso posterior, eu acho que aí também eu deixei o meu @, vou colocar aqui no chat, para aqueles que quiserem me adicionar nas redes, aí a gente pode continuar essa discussão em outros espaços. Lembro sempre que a Sociedade Brasileira de Educação Matemática está promovendo eventos, faz webinários assim como este que é feito, com interessantes conteúdos, também publica e-books gratuitamente para que todos os possam acessar. Então convido vocês a verem esses sites lá, vocês vão encontrar os e-books, vão encontrar revistas, vão encontrar magazines, vão encontrar sugestões de plano de aula e atividades. É bastante interessante que vocês possam fazer essa visita. Professor João, como a gente vai estar se encaminhando, né, para o fechamento, eu gostaria que tu fizesse uma provocação aqui conosco, né, considerando que temos estudantes do curso do programa de pós-graduação e professores, né, da questão da concepção epistemológica enquanto um educador matemático, né, da importância de ter essa clareza, né, de qual é a minha epistemologia enquanto educador. E ainda, né, nessa provocação, que tu esclarecesse um pouquinho mais o que significa essa palavra epistemologia, uma palavra tão rebuscada que, por vezes, a gente fica meio atrapalhados em se situar. Tá. Para responder essa provocação, professora, eu preciso perguntar assim, com o que um professor trabalha? Tá? Um matemático trabalha com a matemática, um biólogo trabalha com a biologia. O que um professor trabalha? Ele trabalha com conhecimento. Ao trabalhar com conhecimento, ele precisa ter noção daquilo que se compreende por conhecimento. A epistemologia é esse campo da ciência que se preocupa a pensar como o conhecimento é organizado. Por exemplo, aquela parte de história das ciências que apresentei no início da minha fala sobre Idade Média, Idade Antiga, aquilo é um estudo epistemológico
de como o conhecimento vai se estruturando. Todos nós temos uma epistemologia dentro de nós, que é uma noção de como o conhecimento se estrutura. Quando a minha filha, quando a minha mãe, quando a minha amiga chega e diz, me ensina alguma coisa aqui, eu vou fazer isso a partir da noção que eu tenho de como o conhecimento acontece. Se eu acho que o conhecimento acontece por memória, eu vou pedir para a pessoa repetir muitas vezes até fixar aquela memorização. Se eu acho que o conhecimento é um dom ou um talento, eu não vou ter muita paciência para ensinar ela, porque eu vou mostrar, e aí o dom ou o talento dela tem que surgir dentro daquilo. Agora, se eu entendo que o conhecimento pode ser um processo de construção, eu vou ter que pensar metodologicamente quais são os conteúdos que eu vou trabalhar e quais são as estratégias pedagógicas que o conhecimento científico me indica a fazer, a utilizar para isso. Em qualquer abordagem que eu vá fazer, eu estou preso à minha noção de conhecimento, eu dependo dela, é a base. Essa noção de conhecimento é a noção epistemológica que eu tenho. Então, a gente não muda a educação sem mexer na noção de conhecimento que as pessoas têm, porque as crenças epistemológicas, as crenças de conhecimento, é que vão ser a base das práticas metodológicas. Eu posso pegar alguns professores e dizer assim, agora não ensina mais com a borboletinha, ensina assim. E se ele tiver uma ideia de que conhecimento é reprodução, ele vai transformar, assim como ele transforma o currículo, ele vai transformar aquela metodologia na epistemologia que ele está habituado a fazer. Né? Então, a gente é refém da nossa epistemologia. Que, por vezes, é consciente, por vezes inconsciente, né? E que, por vezes, a gente... Sempre há, e quando não temos consciência dela, relegamos ela ao inconsciente, estamos presos ao senso comum. E o senso comum é a oposição ao conhecimento técnico-científico como ele existe na nossa área. E que, por vezes, a gente anuncia uma epistemologia do que seria o ideal, mas lá na nossa prática, no nosso cotidiano, a gente muitas vezes não consegue colocar em prática e se distancia bastante, né? Então, essa é uma reflexão bem importante enquanto educador matemático que a gente tem que se fazer constantemente, né? Eu sou pós-construtivista porque eu acredito em tais e tais características que dão certo. Mas o que eu faço lá na minha sala de aula? Sim, né? Tem que ser para além do jargão, né? Exatamente. Pessoal, mais perguntas, mais comentários. Tivemos aqui a professora Kátia Nering, né, que já saiu, mas te deixou parabéns, excelente reflexão. Precisamos que os cursos de formação de professores foquem mais na ideia de conhecimento específico do professor que ensina matemática. Né? Em direção da pergunta da professora Andréia, né? Uhum. A Marilene está digitando. O Wagner Zulianello também, que está offline, te parabeniza, diz que um resgate objetivo e com considerações muito pertinentes, a proposição das atividades acaba sendo pontualmente por aspectos específicos, deixando-se de lado toda a construção. Repita e complementa a segunda parte. A proposição das atividades acaba sendo pontualmente por aspectos específicos, deixando-se de lado toda a construção do raciocínio e as nuances do conhecimento matemático. Avançar nesses aspectos na formação continuada de processos é desafiador. Marilane agradece a tua participação. Também agradeço imensamente, professora. Foi um prazer ter estado com vocês. Espero estar em outras oportunidades junto com todos aí. Tá certo. Ficou o convite, então, para todos e todas aqui que ainda não são sócios da SBEM, se associem, tá, gente? É uma iniciativa muito importante e é um espaço onde temos voz, né? Professor João, então, vice-presidente nacional, então, uma pessoa bem acessível, né? Então, aguardamos movimentos importantes também da sociedade, né, professora, aí ao longo desse triênio. Com certeza. Boa noite a todos e todas. Então. Boa noite, professor. Tchau, tchau.